Bom, então na live D20 de hoje a gente vai comentar aí a respeito de qual é a melhor intensidade, né, do treinamento aí para quem tem diabetes. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que tipo de diabetes que a pessoa tem, né? Porque diabetes tipo 1, a gente sabe que é o indivíduo mais jovem, né, normalmente que tem. É um indivíduo que normalmente não tem nenhuma outra doença associada, né? Então dá para ele, teoricamente, escolher aí qualquer tipo de exercício, atividade que ele queira fazer. E no caso do portador do diabetes tipo 2, muitas vezes ele já tem alguma complicação crônica do diabetes. Então isso acaba um pouco diminuindo a intensidade aí do exercício, né? Vai influenciar no tipo de esforço que a gente vai fazer, ou mesmo a característica do tipo de treino que a gente vai fazer com essa pessoa. Porque aí a gente tem que levar em consideração outros fatores de risco. Né? E não só o que a gente normalmente pensa aí em quem tem diabetes, que é ter lá hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, tendo outros fatores de risco, isso também acaba limitando um pouco os limites que a gente tem, né, em termos de treinamento, de esforço que vai ser feito. Outra coisa que a gente também precisa responder antes de determinar, né, qual é a intensidade, a melhor intensidade aí para quem tem diabetes fazer exercício. É também qual é o objetivo dessa pessoa. Quer dizer, quem tem diabetes, eu quero fazer exercício porque eu quero controlar o diabetes, ou eu quero fazer exercício porque eu quero participar de algum esporte, de alguma prática esportiva, onde eu quero ter aí alto rendimento, né? Eu quero resultado dessa minha prática, ou não, eu estou fazendo exercício porque eu quero simplesmente perder peso, né? E não está exatamente, o foco não é exatamente o controle do diabetes. Então isso é uma coisa também importante que a gente tem que levar em consideração aí na hora de fazer o exercício. Então, quando a gente pensa aí, vou fazer lá o exercício, tá? Primeiro, o que você quer com esse exercício? Porque se a gente pensar em controlar, eu quero só controlar o diabetes. Muitas vezes, uma caminhada de 30 minutos aí, por exemplo, de leve a moderada, de intensidade, né? Quer dizer, algo que não vai, você não vai terminar, por exemplo, essa caminhada ofegante, né? Não consegue lá nem falar direito, fica respirando forte, vai continuar praticamente consegue fazer exercício e continua conversando normalmente. Então isso é uma indicação aí de exercício com intensidade moderada, de leve a moderada. Nessa situação, você consegue fazer o quê? Sensibilizar os receptores de insulina que a gente tem no tecido muscular. Então vai ser o suficiente para poder diminuir aí a glicemia. Então vai dizer, não, o meu objetivo é só me movimentar, eu não gosto de fazer exercício, não quero aí me movimentar, só quero cuidar do diabetes. Então pensando no tratamento do diabetes, se o indivíduo pelo menos caminhar, claro, aí tem que ser a maior quantidade de dias, né, na semana, ele consegue sensibilizar o receptor de insulina. Então, quer dizer, com menos insulina, você consegue captar mais glicose. Isso aí, de certa maneira, vai ajudar bastante a controlar aí a glicose. Não exatamente durante o exercício. Porque, por exemplo, você vai começar a fazer exercício lá, está com 240, por exemplo. Se você vai caminhar por 30 minutos, provavelmente não vai terminar com 80, 90 sua glicemia. Vai cair ali, sei lá, para 180, mais ou menos. Então, de imediato não vai diminuir tanto, mas no pós-exercício, como o receptor de insulina está sensível, com menos sinalização da insulina, tem lá bastante translocação de GLUT4, que são as proteínas responsáveis aí por captar lá a glicose, tirar do sangue e trazer para dentro do músculo. Então é algo que, mesmo depois do exercício, a gente consegue aí ter resultado em relação àquela simples caminhada que o indivíduo fez. Agora, quando a gente pensa no portador de diabetes tipo 1, o portador de diabetes tipo 1 muitas vezes ele está envolvido em práticas esportivas. E claro, se você está numa equipe, se você está competindo, você quer ter resultado. Você não está preocupado exatamente com fazer o exercício para controlar o diabetes. E a gente sabe que para a gente ter resultado, o que é necessário? Que a gente faça exercícios com intensidades maiores. Então, mesmo que a gente pense assim, eu quero controlar a minha glicemia fazendo exercício, eu quero diminuir rápido a minha glicose, o que você tem que fazer? Exercício aonde você vá de moderado a intenso. Né? O que é moderado a intenso? Moderado eu sei que eu estou ali correndo leve, por exemplo, então eu estou respirando, não fico assim ofegante, consigo ali respirar e conversar, né? Ao mesmo tempo que eu estou ali correndo leve, mas eu posso fazer um tipo de treinamento que a gente chama de variativo.
Então, quer dizer, o treino variativo, o que a gente faz? Está correndo, aí você começa o quê? A aumentar a intensidade, aumentar a velocidade da sua corrida. Até chegar num momento, você vai perceber que a gente começa a ficar como? Ofegante. Então você está correndo e fica lá, começa a ter dificuldade de respirar. Esse momento é exatamente um indicador do máximo que você consegue fazer de exercício. Então, se você começa a correr, corre ali um período, será 2, 3 minutos, de repente você começa a aumentar a velocidade e chega até uma velocidade de corrida aonde você percebe que você começa a ficar com dificuldade de respirar. Começou a ficar com dificuldade de respirar, o que você faz? Volta de novo, diminui a intensidade, ou mesmo até caminha um pouquinho para poder voltar a respirar tranquilamente e vai de novo correndo. E vai aumentando a velocidade dessa corrida até você chegar nesse ponto que você fica com um pouco de dificuldade de respirar. Nessa situação, a gente chama isso aí em fisiologia de limiar 2. Quer dizer, é um momento assim, onde seu corpo já começa a ter dificuldade em manter o equilíbrio ali para geração de energia. Então, como o esforço ele é muito maior, você consegue ter aí uma diminuição bem mais acentuada na sua glicemia. Então, quer dizer, aquela glicemia que você mediu no início do exercício, comparada com a que você medir no final do exercício, ela vai diminuir e diminuir bastante. Porque essas variações na quantidade de açúcar no nosso sangue, ela está diretamente ligada ao esforço que a gente faz. Então, como eu falei anteriormente, se você vai caminhar, você vai esforçar muito? Não, seu esforço é pequeno. Então a sua reserva de glicogênio, quer dizer, aquela reserva de açúcar que a gente tem lá no músculo, de glicose no músculo, ela vai diminuir só um pouquinho. Então automaticamente o corpo não precisa repor em grande quantidade aquela quantidade de glicose que foi usada. Então, por isso que a gente comenta, quando você mede a glicemia antes e mede depois um exercício muito leve, geralmente baixa pouco a glicemia. Agora, a partir do momento que você faz o exercício com uma intensidade mais alta, como eu dei como exemplo, aí você começa a aumentar a velocidade da sua corrida. Vai chegar um momento que você começa a ficar ofegante. Aí você diminui a intensidade e vai de novo. Recupera e corre de novo até começar a ficar ofegante novamente. Então, nessa situação que a gente tem aí um esforço muito maior. Esforço maior, a gente tem que entender que o corpo vai gastar mais energia. E pensando aí nas variações da glicemia, ele vai gastar mais o quê? Açúcar que a gente tem lá armazenado no músculo na forma de glicogênio muscular. Então diminui a reserva de glicogênio, mais GLUT4 vai lá atravessar a membrana e trazer glicose para dentro da célula. Para repor aí a quantidade de energia para o músculo de acordo com o exercício que a gente está fazendo. Então, quando a gente tem aí exercício, a gente pensar, eu quero diminuir a glicose fazendo exercício. Então, como eu comentei, os exercícios que são cíclicos, né, ou aeróbicos, que são chamados, são esses exercícios onde a gente começa a mover o músculo, ele não para mais até a gente parar de fazer o exercício, mesmo que sejam intensidades aí variáveis, ele vai ter a capacidade de gastar mais glicogênio mais rápido e, consequentemente, tirar mais açúcar lá do sangue. Então isso é algo que é interessante para a gente quando a gente pensa em controlar a glicemia. Então assim, pensa qual é a melhor intensidade aí de treinamento para o indivíduo que tem diabetes. O objetivo dele, eu quero diminuir a glicose no sangue, porque ela está alta. Se o objetivo é esse, você faz um exercício cíclico, quer dizer, andar, correr, pedalar, nadar, né? Esses exercícios onde a gente está movimentando aí o nosso músculo o tempo inteiro, desde o início até o final. Se durante esse tipo de treinamento a gente conseguir fazer o quê? Variações na intensidade. Então eu forço o máximo que eu consigo, daqui a pouco eu diminuo essa intensidade até eu me recuperar. Aí eu vou de novo. Então dessa maneira a gente consegue o quê? Gastar muito mais energia num menor tempo. E isso vai, consequentemente, impactar bastante na resposta glicêmica do exercício. Vai diminuir bastante a quantidade de açúcar que tem no sangue, comparado o início do exercício com o final dele. A hora que medir a glicemia lá no final, baixa bastante. Muitas vezes a gente tem situações que são, por exemplo, contrárias a isso. Eu vou começar a fazer o exercício, só que a minha glicemia ela não está tão alta. Está lá com 120, 140, por exemplo. E ainda tem um pouco de insulina fazendo efeito. Então, nessas situações, muitas vezes a gente tem que, para evitar fazer hipoglicemia durante o exercício, você vai automaticamente suplementar com um pouco de carboidrato. Ou tem uma maneira aí com o exercício que a gente pode diminuir essa velocidade de diminuição da glicose. Que seria como? Mesmo no exercício cíclico, quer dizer, nesse exercício que eu falei de ficar caminhando ou mesmo correndo em diferentes velocidades, a gente pode fazer o seguinte, você vai começar a correr, quer dizer, você correndo, você vai começar a usar o glicogênio e vai tirar glicogênio do sangue. Aí você aumenta a intensidade, não respeitando esse momento onde você fica ofegante.
Então você corre, vai até o máximo que você consegue, você vai perceber que você está ofegante, aí você tenta ainda correr alguns segundos acima desse máximo que você sente. Então eu estou com dificuldade em respirar. Mesmo assim, eu vou tentar correr mais rápido por pelo menos aí 10 segundos. 10, 15, 20 segundos se conseguir. Se você consegue fazer isso, quer dizer, você ficou num esforço acima do que o seu corpo consegue. E aí o que acontece com isso em relação ao organismo? Ele vai ter esse momento que a gente falou de ficar respirando rápido, ele já indica uma incapacidade do sistema em manter o equilíbrio ali durante o exercício. E aí você consegue fazer o quê? Fazer o indivíduo justamente, além disso, liberar um monte de outros hormônios, por exemplo, aí a adrenalina, que faz lá o nosso coração bater mais rápido, o próprio glucagon, que vai fazer o fígado liberar mais glicose para o sangue, em maiores quantidades. Então, quando você mede a glicemia antes e depois do exercício, muitas vezes com esse tipo de exercício, você vai perceber que ela não tem tanta diferença. Porque esses outros hormônios, pelo excesso de esforço, vamos chamar assim, né? Você chegou no máximo que você consegue e ainda tentou alguns segundos acima. Aí, claro, diminui a intensidade, recupera, vai lá de novo, vai correndo, aumentando. Quando chega, tá respirando rápido, tenta ainda correr mais rápido por alguns segundos. Com esse monte de hormônio que é liberado, que não deixa a insulina fazer efeito, você consegue aí terminar o exercício com a glicemia muito parecida com o que você começou lá no início do exercício, ou se ela baixa pouco. Então, são situações quando a gente, como eu falei, né, no início, quer dizer, qual que é a melhor intensidade aí de treinamento para quem tem diabetes? Vai variar muito de acordo com o objetivo que o indivíduo quer e pontualmente, naquele momento onde ele veio treinar, como estava a glicemia. Como está a glicemia e quanto de insulina ainda tem ali fazendo efeito. Porque se você pensar em uma situação de a sua glicemia não está tão alta, está lá 130, 140, tem ainda uma quantidade talvez ainda grande de insulina para fazer efeito durante aquele tempo que você vai fazer exercício. Aí nessa situação a gente tem sim uma séria dificuldade em evitar que haja aí um quadro de hipoglicemia. Então o recomendado, se a glicemia já está um pouco mais baixa, no início do exercício é justamente olhar o tempo de ação da insulina ainda que tem e junto com isso suplementar com carboidrato. Então consome lá pelo menos uns 15, 20 gramas de carboidrato, mas se tiver uma quantidade ainda grande de insulina, pelo menos aí dobra essa quantidade, umas 40 gramas aí de carboidrato, 30 a 40 gramas. Porque aí você vai conseguir ter carboidrato suficiente para ainda a insulina que está lá fazendo efeito e tirando glicose do sangue, e também carboidrato para manter a fonte, uma quantidade de fonte suficiente de energia durante lá o exercício. Outra situação que a gente pensa, por exemplo, em sala de musculação. Então, essa semana foi até interessante que uma pessoa entrou em contato comigo, ele tem diabetes tipo 1, mas ele é bem jovem, ele tem lá 16 anos. Então ele falou, professor, eu vou treinar, eu faço musculação e eu quero saber lá, porque ele está interessado em suplementar com whey protein. Com essa situação de a suplementação, a gente tem que entender se ela é importante, sem dúvida alguma, mas ela é importante para quem precisa de suplementação. Né? Foi justamente o que eu estava conversando com esse rapaz. Ele tem 16 anos. Com essa idade, a gente sabe que a gente tem o quê? Uma grande quantidade de testosterona circulando lá no nosso sangue, uma grande quantidade aí de GH. Então, quer dizer, é um momento ótimo para quando o indivíduo vai treinar, independente do objetivo que ele queira, conseguir aí ótimos resultados, independente de suplementação. Então, isso é importante, mas é assim, você vai treinar. Com qual intensidade que é importante treinar? Com alta intensidade. Porque pensando em treino de força, não adianta a gente ir em sala de musculação, ficar fazendo lá fisioterapia, né? Pega pezinho pequeno, fica lá se movimentando. Isso aí só vai fazer o quê? Vai ter um efeito muito parecido com a caminhada no controle do diabetes. E não vai trazer resultado de ganho de massa magra, ou mesmo manutenção da sua massa magra, dificilmente você vai conseguir isso. Então o ideal que é você colocar lá uma determinada carga, fazer uma quantidade de repetições, que você note que você conseguiu ali, que aquilo ali foi o máximo que você fez. Que a gente chama aí de repetições máximas com aquela determinada carga. Ah, mas eu estou fazendo, eu coloquei uma carga lá que eu fiz, sei lá, 25 repetições até chegar a isso. Então quer dizer que certamente a carga ficou muito leve, vai aumentando a carga. Né? A vantagem que a gente tem na sala de musculação é exatamente essa variabilidade que a gente tem, né? A possibilidade de variar as cargas. Então você coloca uma determinada carga, faz uma quantidade lá de repetições. Claro que os trabalhos, né, os estudos sempre mostram aí que existe aí padrões, muitas vezes, por tipo de
de força que vai ser trabalhado. Então, se eu vou trabalhar força hipertrófica, trabalhar mais ou menos entre 8 e 12 repetições, várias séries, né? Que muitas vezes tem vários trabalhos aí mostrando que a quantidade de séries que você faz, quer dizer, você faz lá uma quantidade de exercício entre 8 e 12 repetições máximas, descansa um pouquinho, faz de novo, descansa um pouquinho. Quer dizer, quanto mais séries você fizer e semanalmente manter essa frequência, isso ajuda bastante também no ganho aí de massa magra. Então, são comportamentos que a gente tem que pensar no momento que você vai fazer exercício. Agora, a musculação, que é algo que muitos portadores de diabetes fazem, e ela vai ter uma resposta glicêmica semelhante ao que a gente tem aí quando a gente corre, quando a gente pedala ou nada? Certamente não. O treino em sala de musculação, ele acaba tendo uma resposta na glicemia, normalmente assim menor, quando a gente compara aí a glicemia antes do exercício e no pós-exercício, comparado aí a esses tipos de exercícios que eu falei, por exemplo, corrida, né, caminhada, nadar, pedalar, os exercícios que são cíclicos, porque por mais esforço que a gente faça, a gente tem que, como eu comentei anteriormente, quer dizer, mesmo correndo lá, a gente pode fazer com que a glicemia diminua numa velocidade menor. Então você pode fazer com que a quantidade de glicose que você tinha no início e a do final, ela não seja tão diferente uma da outra, desde que você use o quê? Uma intensidade bem alta de exercício. E na musculação, para a gente ter resultado, o que a gente precisa fazer? Pôr carga e treinar forte. Então, se você vai treinar forte na sala de musculação, o que a gente espera que aconteça? Que também haja aí uma grande quantidade de hormônios contrarreguladores sendo liberados, principalmente a adrenalina. Então, a gente vai ter que bombear muito mais sangue ali para o tecido muscular, que está lá ativo, fazer uma grande quantidade de força. Isso normalmente aí diminui a velocidade de saída da glicose do sangue. Então vai fazer o sistema usar mais glicose como fonte de energia e não tirar a glicose tão rápida lá do sangue. Isso, de certa maneira, ajuda bastante pensando naquele indivíduo que tem diabetes tipo 1 e vai lá treinar e fica fazendo muita hipoglicemia. Né? Ou mesmo portadores de diabetes tipo 2, que muitas vezes vão treinar, o indivíduo está com uma glicemia mais alta e de repente ele vai embora já com glicemias bem mais baixas. Então, para evitar isso, se a gente coloca uma situação de exercício em sala de musculação para esse indivíduo, onde ele faça repetições máximas, você automaticamente coloca uma intensidade maior para ele treinar e um tipo de exercício que a gente sabe que já não vai diminuir tão rápido a glicose aí no sangue como acontece no exercício cíclico. Então é algo assim extremamente importante e bacana para a gente fazer, porque para esse indivíduo, principalmente que tem muita hipoglicemia, é legal a gente utilizar esse tipo de treinamento. Sempre que é um treinamento extremamente importante, é que a gente tem que pensar em fazer a manutenção da massa magra, ou mesmo aumentar aí a massa magra, que é o caso desse rapaz que entrou em contato comigo essa semana. Só que, infelizmente, hoje a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas, muito mais com a suplementação do que propriamente com o treinamento. Né? Então isso aí que me preocupa, porque a gente tem que pensar o seguinte, para ter resultado você tem que treinar, não tem conversa. Né? Agora, que tipo de treino que eu vou fazer? Porque eu penso o seguinte, quando a gente pensa em quem tem diabetes fazendo exercício, o exercício faz parte do tratamento, não importa que tipo de diabetes que você tenha. Seja aí diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, todos eles têm lá a questão relacionada ao tipo de tratamento que vai fazer, usa insulina, antidiabético oral, a combinação, na gestante geralmente controla lá o alimento e vai fazer exercício, só que o que a gente tem aí como referência, em todos o exercício está lá presente. Então o exercício ele é importantíssimo aí para qualquer tipo de diabetes, então qualquer pessoa que tenha diabetes. Então nessa situação que a gente tem aí, questão relacionada ao diabetes, o exercício ele está presente. Então cabe a gente pensar o seguinte, quem tem diabetes e vai lá fazer exercício, você não vai fazer exercício para passar mal. Você vai lá para se sentir bem e de preferência melhorar o seu rendimento. É isso que a gente quer, melhorar a qualidade de vida. Então, quando a gente pensa aí, tanto para os profissionais de educação física que trabalham com o indivíduo que tem diabetes, ou o próprio indivíduo que tem diabetes, a gente tem que usar recursos para que a gente consiga extrair o melhor do exercício. E não ir lá fazer exercício para ficar passando mal. Né? Então a ideia não é essa. Então por isso que eu sempre comento dessa questão da qual a melhor intensidade de treinamento aí para quem vai fazer exercício. Vai depender da planificação que o indivíduo tem, quer dizer, existe lá uma periodização que a gente faz, né, para quem trabalha aí com alto rendimento vai saber o que é isso. Então, em alguns momentos a gente vai trabalhar muito mais o volume do treinamento, em outros momentos mais a intensidade, questões mais específicas da modalidade onde a pessoa está envolvida. Então, tudo isso aí mexe com volume e intensidade.
Então, mesmo dentro da mesma atividade, muitas vezes a gente tem aí variações na glicemia. Né? Eu vi aqui que foi feita uma pergunta, né? Minha esposa está aqui já até me cobrando de novo, daqui a pouco o Emanuel começa a tirar o sarro de mim de novo, então deixa eu responder logo aqui para o Bruno, né? Bruno Castro. Aí, Bruno, boa noite, muito legal ter você aqui com a gente. Tá aqui marcado, né, que você tem aí DM1 e você faz ciclismo. Hoje fez 2 horas e meia aí de treino, fez treino forte, de serra, então legal, né? Bastante subida e descida, com a glicemia aí estável, porém, como ela não estava abaixando, não usei carboidratos. Se isso é prejudicial, não consumir carboidrato durante esse treino. Olha, a indicação de carboidrato, uma coisa que a gente tem que entender, eu até entendo como você está pensando, que você está pensando no rendimento, geralmente você só fala, olha, tem que consumir carboidrato. Vamos pensar o seguinte, o indivíduo que não tem diabetes, se ele fizer o tempo que você fez de exercício, aí 2 horas e 30 de exercício, claro que foi variativo, né? Que você estava em serra, então em alguns momentos você estava lá descendo, daqui a pouco está subindo, então realmente tem momentos de cargas maiores, cargas menores, mas o indivíduo que não tem diabetes, o corpo controla isso aí. De que maneira? Se precisa, durante o exercício ali, começa a diminuir um pouco mais a glicose, o fígado vai mandando glicose. Mas chega uma hora que a reserva vai diminuir muito. Então, se você não suplementa, o corpo começa a fazer o quê? Desnaturar a proteína muscular, pega a proteína muscular e vai degradando ela, pega uma parte dos aminoácidos, que é aqueles que são não essenciais, aqueles que o próprio corpo produz, passa pelo fígado e converte isso aí em glicose. Então, quer dizer, a gente perde massa magra. Isso é ruim, pensando aí em rendimento. Não é o que a gente quer. Mesmo porque a perda de massa magra durante o exercício ela vai impactar depois, no pós-exercício, a velocidade do nosso metabolismo. Né? A gente vai gastar menos energia. Então, agora, quem tem diabetes, qual é o problema que a gente tem? A gente tem aí uma situação hormonal. Você não colocou aqui, se você puder digitar aí pra gente, quanto estava a sua glicemia no início do exercício. Porque, por exemplo, num tipo de exercício assim, a gente, né, que tem diabetes, você tem a possibilidade de já iniciar o exercício com uma quantidade maior de glicose no sangue circulando. Coisa que o indivíduo que não tem diabetes não vai conseguir fazer. O corpo dele sempre vai manter o que a gente chama de homeostasia, né, o equilíbrio do sistema, em torno aí de 100 miligramas por decilitro. Então ele vai começar a fazer exercício, ele vai estar com 100. A hora que ele terminar, dependendo do tipo de treino que ele fez, ela pode estar um pouquinho menor, pode estar com 90, ou pode estar às vezes com 110, mas sempre vai estar em torno de 100. Isso é comum, porque o corpo, o próprio sistema nervoso controla isso. Agora, na gente que tem diabetes, principalmente no diabetes tipo 1, que a gente aplica insulina exógena, a gente tem a possibilidade, por exemplo, se você diminuir a dose de insulina, você pode começar o exercício já liberando um estoque maior de fornecimento de glicose para o sistema, independente da intensidade do exercício. Então, por exemplo, vamos pensar aí você pedalando. Se você pedalar leve, o seu gasto energético vai ser menor. Né? E se você pedalar um pouco mais rápido, ele vai ser maior. Mas de qualquer maneira, você está com uma glicemia alta. Então, mesmo que você pedale mais rápido, mais próximo lá do limiar 2, que eu comentei há pouco, que é aquele momento onde a gente começa a ficar um pouco mais ofegante, o seu gasto energético vai ser muito maior. Quer dizer, o que a gente espera que aconteça? Que mais glicose saia mais rápido ali do sangue. Só que, como você tem uma reserva muito grande circulando ali no sangue, naquele momento, por exemplo, você está fazendo exercício lá com 240, 250 de glicemia, então você vai ter uma reserva muito maior, porque se a referência é 100, né, você está mais que o dobro aí disponibilizando lá de glicose para o sistema. Então, você tem a capacidade de fazer exercício por muito mais tempo, por exemplo, uma quantidade maior de tempo, como você fez, aí, de 2 horas e meia, sem necessariamente precisar suplementar. Porque o indivíduo que não tem diabetes, aonde está a reserva dele de glicose? Ela está no fígado. O indivíduo que tem diabetes, tipo 1, aonde está a reserva de glicose dele? No fígado e, de repente, está no sangue também. Porque já está alta a glicemia. Então, você tem aí, na verdade, você aumenta a sua disponibilidade de glicose para o sistema. O importante é exatamente fazer o que você fez. Você vai medindo a glicemia periodicamente e vai acompanhando. O que está acontecendo? Está diminuindo? Está diminuindo muito? Não está? Porque se não está diminuindo, continua fazendo exercício, continua mantendo. Eu acho que a atitude que você teve ela foi bastante correta. Né? Foi bem bacana. Se você puder informar para a gente a glicemia que você estava no início, aí, na hora que você foi pedalar, ajuda bastante aí nessa linha de raciocínio.
mas eu tenho a impressão pensando em rendimento, claro, né? A glicemia 140, até que você tá com uma glicemia assim que quando a gente pensa, é que o treino que você fez também ele foi, o esforço ele foi certamente elevado, você viu, terminou com 160, então caiu exatamente naquela situação que eu estava comentando há pouco, né? Eu não sei se você já estava presente aí quando eu comentei que eu falei da corrida, da gente trabalhar com intensidades mais altas, às vezes ultrapassar um pouquinho ali o limiar 2, volta de novo para o ritmo que você tá, com a liberação, o esforço certamente que você fez pelo treino em serra, ele foi um esforço mais alto, então certamente liberou aí também hormônios contrarreguladores, né, como por exemplo aí uma quantidade de glucagon que veio a ofertar uma quantidade maior de glicose numa certa situação que você já nem teoricamente precisaria aí, mas pelo próprio esforço o corpo tenta fazer esse controle. Então você consegue ter aí uma quantidade maior de glicose. Então certamente você conseguiu aí manter um ótimo, um excelente resultado, né? Porque quando a gente pensa em tratamento de quem tem diabetes tipo 1, o que a gente quer? Que a maior parte do tempo a gente se mantenha onde? Entre 70 e 180 miligramas. Essa é a referência. Então, quando a gente você consegue, por exemplo, comecei a fazer exercício, você manteve 140, manteve 160. Agora me fala o seguinte, ô Bruno, como é que você ficou aí depois do exercício? Né? As horas seguintes ao exercício. Sua glicemia ela veio para o padrão, manteve aí em torno de 140, 120 mesmo, ela ainda permaneceu alta. Porque o que a gente espera quando acontece nessas situações de exercício é justamente a gente fazer o exercício com intensidade mais alta. Você vai ter um momento de aumento da glicemia, claro que foi um aumento pequeno aí da sua glicemia, deu um pouquinho mais de 10%, mas isso aí a gente sabe que é algo transitório, porque a hora que os receptores os hormônios que são contrarreguladores da ação da insulina, por exemplo, o glucagon vai diminuir aí a quantidade que está circulando, a adrenalina também, já que você parou de fazer exercício. Mas o receptor de insulina ele fica sensível, então você consegue aí remover glicose do sangue. Agora, se de repente tem realmente um erro, muitas vezes é que você não suplementou, porque às vezes acontece de suplementar com carboidrato numa situação dessa, onde a glicemia ela se mantém aí estável, e o que acontece? Você fica depois hiperglicêmico, né? Então, olha lá, hipoglicemia. Então é isso mesmo, é o que a gente espera que aconteça, né? Provavelmente o que você conseguiu foi exatamente essa informação que eu passei a respeito da intensidade. Com a intensidade alta, você estava ali pedalando certo, próximo ali de limiar 2. Em alguns momentos você fez um esforço maior ainda, então quer dizer, liberou mais hormônios contrarreguladores, né? Então não, mas é tranquilo. Isso aí que você colocou, que você resolveu com a alimentação, isso aí é normal, é comum acontecer. Porque, como eu comentei no início, a gente fazendo o exercício, independe do tipo de exercício que você faz, sempre depois do exercício você vai precisar de menos insulina para captar uma quantidade maior de glicose. Porque os receptores de insulina no músculo eles estão sensibilizados. Então, um pouquinho de insulina que se liga ali ao receptor já é o suficiente para ter a série de reações lá, bioquímicas que a gente precisa para fazer a proteína que transporta a glicose e até a membrana lá e trazer a glicose para dentro, do tecido muscular principalmente. Então é algo muito, muito importante, né? O Emanuel, e aí, Emanuel? Tava sumidão aí, semana passada nem apareceu, mas tudo bem, vamos lá. No idoso, a glicemia tem aí de manter nível padrão ou pode ficar acima do limite por conta da idade? Tá. O que acontece, Emanuel? Quando a gente pensa em exercício, intensidade de exercício para quem é idoso. Então aí, vamos lá. O idoso com diabetes. Então aí a gente tem duas situações. Não é só, o indivíduo não tem só diabetes. Ele tem também o problema da idade. A gente vai envelhecendo, o sistema vai também envelhecendo como um todo. Então, quando a gente pensa em exercício para quem tem diabetes e é idoso, primeiro, a gente tem que respeitar não só a faixa etária. Por que eu falo de faixa etária? Porque você pode pegar um indivíduo com 60 anos, por exemplo. Pô, tá viajando, cara, que legal, hein? Muito bom, bacana. Só presta atenção aí na viagem, mano. Tá vendo a live aí, conversando com a gente e viajando. Vamos lá. Então, quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo aí com 60 anos, você pode pegar um indivíduo com 60 anos, que ele está bastante debilitado,
né? Tem uma série aí, por exemplo, de complicações por conta do diabetes. Ele tem aí bastante limitações mesmo físicas, muitas vezes problema no joelho, artrose, outros tipos de desgaste, problema na coluna, uma série de problemas de saúde. Como você pode pegar um idoso com 70 anos que tem também diabetes tipo 2, só que ele tem uma autonomia muito melhor do que esse de 60. Então é algo que a gente muitas vezes pensa, né, em relação à idade. Ah, não, você pega um indivíduo lá que tem 80 anos, por exemplo. Ah, não, não pode fazer isso, aquilo. Depende da pessoa. Cada idoso é um idoso. Tanto é que existem classificações de acordo com o grau de autonomia que esse idoso tem. Só que quando a gente pensa em exercício para essas pessoas, primeira coisa que a gente precisa pensar, o indivíduo vai fazer o exercício de acordo com a capacidade dele física, de acordo com a idade, com as limitações que ele tem. Mas a gente, quando pensa em fazer o exercício com diabetes tipo 2, o mais importante de tudo isso é evitar que o indivíduo faça hipoglicemia. Porque qual é o grande problema que a gente tem com hipoglicemia? De uma maneira geral, isso aí mesmo a gente tem diabetes tipo 1, né? Pessoal que tem diabetes tipo 1 é mais novo, eu falo mais novo porque eu já tô com 50, não sou tão novo mais assim. Mas o pessoal que é mais jovem aí tem diabetes tipo 1, mede sua pressão quando você faz hipoglicemia para você ver o que acontece. No momento que a gente faz hipoglicemia, depois, logo em seguida, você tem um efeito rebote, claro, porque o corpo tenta lá liberar um monte de glucagon para corrigir isso aí, o fígado manda bastante glicose, só que isso aí demora para estabilizar. E aí o que a gente faz? Suplementa lá com carboidrato. Por isso que muitas vezes tem o efeito, que o pessoal fala de efeito rebote. Está com 60 e pouco de glicemia e consome carboidrato, só que junto com esse carboidrato tem também o efeito do glucagon, que fez aí o fígado liberar glicose. É o sistema tentando buscar o equilíbrio. Somando tudo isso, a glicemia vai lá para 200 e pouco, 300. Só que nesse momento que diminui a glicemia e depois o aumento da glicemia, ele faz o quê? Faz o sistema vascular se modificar, aumenta muito a pressão arterial. Então, no indivíduo que é idoso, a maioria dos indivíduos idosos tem algum grau de hipertensão. Então, ele já tem a hipertensão associada ao quê? Ao envelhecimento do sistema circulatório. E junto com isso, então, quer dizer, você faz um quadro de hipoglicemia com ele por conta do exercício que está sendo feito e depois o que ele faz? Hiperglicemia. E o que é pior, dá um efeito rebote na pressão arterial. Isso aí aumenta muito o risco cardiovascular. Quer dizer, o risco dele vir a sofrer um infarto ou algum tipo de acidente vascular cerebral aumenta bastante. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Então quando a gente pensa em trabalhar com diabetes, não importa se tem diabetes tipo 1, tipo 2, o que a gente tem que ficar preocupado? Em fazer com que esse indivíduo mantenha o maior tempo possível a glicemia dele entre 70 miligramas por decilitro, que não é hipoglicemia, e a glicemia dele não superior a valores de 180 miligramas por decilitro. Esse é o nosso objetivo. Quanto mais tempo você conseguir fazer isso, melhor vai ser o tratamento. Porque o tratamento, qual é a referência que a gente tem no tratamento de quem tem diabetes? É a medida da hemoglobina glicada. Então a hemoglobina é uma hemácia ela que transporta oxigênio e CO2 no nosso corpo, transporta gases, transforma o mineral ferro também, e ela se liga muito fácil à glicose. E quando a glicose liga a hemoglobina, ela não desliga mais. É irreversível esse processo. Então, a medida do tratamento de quem tem diabetes, ele é medida de que maneira? A amostra de sangue mede a quantidade de glicose que está preso na hemoglobina. Qual é a referência? Menos de 7% de glicosilação. Quer dizer, essa ligação de açúcar na molécula de hemoglobina tem que estar com menos de 7%. Então, isso é um bom controle do diabetes. Então, no indivíduo, independente se ele tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se é idoso ou não, o que a gente tem que pensar, focar, o que é um bom tratamento? É toda vez que medir a hemoglobina glicada desse indivíduo, ela está com menos do que 7% de glicosilação. Então, isso é importante. Então, e o mais importante, diabetes tipo 1, que é mais jovem, vive fazendo hiperglicemia, hipoglicemia, isso acontece. Porque a gente faz contagem de carboidrato. Nosso corpo não produz insulina. Então você obrigatoriamente faz o quê? Come e aplica insulina de acordo com o carboidrato que você comeu. Só que muitas vezes a gente está na rua, está em restaurante, está em lugar que você não sabe exatamente como é que foi feito aquele alimento. Aí você faz como? Vai por estimativa. Estimativa você sabe como é, você tem chance de errar 50% para cima ou 50% para baixo. É tentativa e erro. Então é comum, às vezes você faz hipoglicemia. Errou na dosagem de insulina relacionada ao que você comeu. Então esses quadros aí eles são menos nocivos para a saúde do indivíduo. Agora no diabetes tipo 2, no indivíduo idoso, aí é muito mais perigoso. Então a gente tem que ficar bem mais atento aí à questão relacionada à
a questão relacionada à glicemia manter aí entre 70 e 180 miligramas. Isso aí é fundamental pra gente, tanto para o profissional da educação física que acompanha quem tem diabetes, e quem tem diabetes vai lá treinar também tem que ficar na mesma situação. Né? Bruno está mandando uma outra pergunta aqui: qual é o limite máximo aí de glicemia para o indivíduo sair para treinar sem riscos? Bruno, isso aí é uma referência fisiológica que a gente tem, né? Porque no nosso corpo, a gente, assim, valor, a gente for falar de valor, hoje seria em torno aí de 300 miligramas por decilitro, tá? Só que o detalhe é, o nosso corpo, ele sempre vai tentar manter o equilíbrio, né, de todos os sistemas. Então, pensando aí na quantidade de açúcar no sangue, toda vez que a nossa glicose no sangue estiver aí chegando a valores de 160, 180 miligramas por decilitro, os rins já vão começar a trabalhar mais rápido para poder ajudar nesse equilíbrio da glicose. Ele vai pegar essa quantidade de glicose que está no sangue e vai começar a trabalhar mais rápido para você urinar mais e liberar a glicose. É um recurso que o sistema vai tentar usar. Só que nesse recurso que a gente tem, perde glicose? Perde. O corpo está tendo sucesso. Só que para isso está pagando um preço. Qual é o preço que a gente paga? Perde mais água. Então, toda vez que você tem aí situações onde você está treinando acima de 180 miligramas por decilitro, a gente já tem essa situação que o rim está trabalhando mais rápido. Então é legal fazer o quê? Hidrata um pouquinho mais. Há anos atrás se falava muito de 250 miligramas por decilitro. Por que 250? Porque 250, a partir de 250, indica que a disponibilidade de glicose no interior das células ele está pequeno em relação à necessidade que a gente precisa para metabolizar totalmente a molécula de gordura. Tá, e o que quer dizer isso aí? Que com menos glicose, você vai pegar a gordura e usar uma parte dela. Uma outra parte sobra, que formam aí o que a gente chama de cetonas. Essas cetonas se ligam umas às outras que vão formar os corpos cetônicos. E esse monte de corpos cetônicos, se juntando no nosso sangue, eles começam a diminuir o potencial de hidrogênio. Isso faz o quê? Deixa o sangue ácido. Por isso que a gente que tem diabetes tipo 1, se você fica muito tempo lá sem insulina, você vai fazer o quê? Você vai entrar em cetoacidose diabética. O que é a cetoacidose? É exatamente um excesso de concentração no sangue de corpos cetônicos, aonde teve diminuição do potencial de hidrogênio, o sangue ficou ácido e o sangue vai para tudo quanto é lado do corpo, né? Então, quer dizer, você afeta aí todos os sistemas. Então, a referência, a partir de 250, a gente sabe que isso está acontecendo. Só que a referência até um tempo atrás era o que? A média quantidade que tem aí cetona sendo perdida na urina. Ou mesmo existe aí um aparelho, né, que mede glicemia que tira também para a gente ver se tem cetona. Então isso aí é uma referência que se tem. Mas a gente sabe que muitas vezes, se for uma questão, vamos chamar de aguda, por exemplo, você acordou de manhã, sua glicemia estava legal, na hora do almoço estava bem, mas à tarde, de repente, você foi treinar e você está com 300 lá de glicemia. Então, quer dizer, foi uma situação assim, a glicemia estava controlada, ela não estava 300 de manhã e na hora que você foi treinar estava 300, depois de horas lá. Então, quer dizer, foi uma situação momentânea. Nessa situação momentânea, o único risco que a gente tem, ele está mais relacionado a você tá desidratado. Né, que é o sintoma que a gente tem. Você começa a tomar bastante água e fazer xixi. Por quê? Toma bastante água porque você está ficando desidratado. É o primeiro sintoma que a gente tem que está diminuindo muito a água no sangue, no corpo, né? Então a gente sente sede. Você vai lá tomar água. Ao mesmo tempo que seu rim está trabalhando super rápido para tentar eliminar esse excesso de glicose que está lá no sangue. Então é um processo que a gente tem fisiológico, de controle do sistema, mas que quando a gente vai fazer o exercício, por exemplo, no seu caso que você pedala, você desidrata bastante. Agora, como é que você vai desidratar bastante se você está numa situação que você já está desidratado? O que vai acontecer? Seu corpo vai produzir calor, não vai conseguir perder tanta água, e o que é pior, com pouca água o sangue fica mais viscoso. E com um monte de glicose, mais viscoso ainda, quer dizer, mais atrito na parede dos vasos. Você vai, né, prejudicando aí o sistema cardiovascular e de primeiro momento, a curto prazo, o que você tem? Um aumento na sua pressão arterial, um maior esforço do coração, né? Tanto a pré-carga como a pós-carga, né? Quer dizer, o sangue vai demorar mais tempo para chegar no coração. Na hora que tiver que a parte de sístole, né, vai fazer força para bombear o sangue, também vai ter que fazer muito mais força, porque o sangue está mais grosso e ele tem que circular no sistema inteiro. Então, você afeta o sistema como um todo.
Agora, pensando em treino, se a gente começa a treinar, pensando em risco, por exemplo, de hipoglicemia, o que é recomendado para não fazer suplementação nem nada, geralmente se você consegue começar aí mais ou menos com 180 miligramas por decilitro, para treinos aí de até 1 hora, raramente o indivíduo faz hipoglicemia. Então a referência que a gente tem é, pensando em não atrapalhar o treino, se você vai começar a treinar, vai fazer trabalho cíclico, né, que no seu caso aí pedalando é basicamente o que você faz, começar com glicemias 180, certamente se você pedalar por 1 hora não vai ter problema, e se for muito alto, a glicemia e o alto que a gente fala é até uns 300. Claro que existe também um outro recurso. Quem tem diabetes tipo 1, a gente tem a possibilidade de suplementar. Então, você vai fazer exercício, poxa, mas naquele momento estava com 380 de glicemia. É muito alto? Claro que é. Mas aí o que você faz? Todos nós temos uma referência, de acordo com o valor de glicemia, quantas unidades de insulina, de acordo com o fator de sensibilidade, você vai aplicar de insulina de curta duração para corrigir esse valor. Só que esse valor geralmente é dado como? Em repouso. Só que no exercício que a gente tem, você vai fazer o exercício que já vai captar a glicose do sangue, junto com a insulina que vai chegar também vai captar. Quer dizer, você pode ir de um momento de hiperglicemia para hipoglicemia. Então, para evitar isso, uma recomendação que eu normalmente passo e que eu uso muito em mim mesmo, é você usar metade da dose de insulina de correção. Então, é para usar lá, sei lá, 4 unidades, aplica 2 e vai fazer o exercício. Toda vez que a gente faz o exercício em situações onde você começa o exercício, em situações onde a sua glicemia ela não está dando um valor de segurança, o que a gente faz? Depois de uns 20 minutos, aí 15, 20 minutos, mede novamente, para ver se está diminuindo, o quanto está diminuindo, como é que está para a gente manter aí um padrão, tá bom? Boa noite, Ivan. Legal tê-lo aqui. O exercício, então, aeróbio exerce aí a mesma ação de um exercício anaeróbio, como a musculação, por exemplo, na atividade de receptores musculares como o GLUT4. Então, o que acontece aí, Ivan, ele vai sim, se a gente pensar qualquer tipo de exercício, o GLUT4 o que ele é? Ele é uma proteína que o nosso corpo, claro, produz. E o nosso corpo, ele não vai gastar energia à toa, esquece. Nosso corpo é muito inteligente. Então é assim, quem não faz exercício vai ter muito GLUT4 lá no músculo? Esquece, cara, o cara tem pouco GLUT4. Por outro lado, quem faz muito exercício vai ter muito GLUT4. Então, independente do... Quando você pensa, né? Vamos pensar igual você fez a pergunta, né? Se tem uma relação aí do exercício aeróbio e a musculação, por exemplo. Você chamou o exercício, a musculação como anaeróbio, mas é assim, quando a gente faz o movimento, quer dizer, aqueles segundos que você está fazendo o movimento, ele é anaeróbio. Mas normalmente a gente tem tempos ali de recuperação, que vai ser aeróbio. Então, no treino de musculação a gente chama aí como um treino misto, né? Pensando aí na parte fisiológica. Agora, o que a gente tem que entender aí? Na musculação, a maioria das vezes que a gente vai treinar, o que a gente quer? Aumentar a massa magra. É isso que o cara quer deixar o diâmetro do músculo maior. Para o diâmetro do músculo ficar maior, o que a gente precisa? Aumentar o diâmetro das fibras musculares. Para isso precisa do quê? Mais síntese proteica. Então, se o músculo fica maior, para ele ficar maior e fazer a manutenção desse tamanho, ele também precisa de mais energia. Então ele vai precisar de mais água no interior dele, de mais gordura e também de mais glicose, lá na forma de glicogênio. E para tudo isso acontecer, precisa captar glicose. Então, automaticamente, o corpo vai produzir uma quantidade maior de GLUT4. Então, tem relação sim. Claro que dentro da sua especificidade. Então, especificidade que eu estou me referindo ao tipo de exercício que o indivíduo está fazendo. Então, o indivíduo está fazendo exercício com característica aeróbia, ele tira mais rápido lá a glicose do sangue. O diâmetro da massa muscular, geralmente a massa muscular dele não vai hipertrofiar tanto, né? Então, claro, se for comparar, vai ter uma quantidade adequada de GLUT4 para que tudo aconteça, né, de maneira equilibrada, mas na musculação, se você aumenta a sua massa muscular, você vai ter mais espaço aí para colocar mais GLUT4 ali dentro e mais necessidade também. Então, sim, tem relação, né? O tipo de exercício aí que o indivíduo vai fazer, né? Comparando aí o aeróbio, o anaeróbio, sempre a quantidade, porque tem um outro detalhe aí também, né, que a gente tem que levar em consideração por essa abordagem fisiológica. Não adianta você ter milhões de GLUT4, sendo que na hora que chega a insulina ali e sensibiliza, só uma parte deles vão lá na membrana e captar glicose. Então existe também a necessidade
desses GLUT4 que estão lá no meio da membrana, eles se translocarem, quer dizer, eles conseguirem se mexer e ir lá para cima na membrana para captar glicose no sangue. Então, isso também é importante, a velocidade com que eles vão conseguir se movimentar. Então tem mais efeitos aí, mais coisas do que só o GLUT4 em si, né? Só a proteína, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, obrigado pela participação, que eu acho que o que é legal dessa live é exatamente essa possibilidade que a gente tem de conversar a respeito do exercício do diabetes, da gente poder trocar informações, né? Quer dizer, ó, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Hoje foi muito legal aí, o Bruno, né? Se eu não me engano, deixa eu ver, o Bruno pedalando lá, comentando com a gente o que aconteceu, ó, não precisei suplementar, isso aí não prejudicou em nada o seu organismo, pode ficar tranquilo, o importante é a gente aprender, fazer exatamente o que você faz, monitora a sua glicemia, precisou suplementa, não precisou diminuir a insulina e vai se virando. Então é isso aí, pessoal. Ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê, então, no próximo domingo, às 8 da noite, em mais uma aí, Live D20. Até mais. Um abraço a todos aí. Obrigado. Boa semana. Até mais.